Olá, galera do xadrez, Cortês Chess no tabuleiro. O Gambito do Rei é uma das aberturas mais agressivas no xadrez. E você pode surpreender o seu adversário, porque poucos a conhecem, né? E fica mais fácil de você ter uma vitória. Eu quero mostrar para vocês só uma ideia inicial, uma introdução desse gambito, que ele é muito poderoso realmente. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, comente o que você achou, curta esse vídeo para ajudar o canal, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Então, o Gambito do Rei, ele é uma defesa, uma abertura muito antiga. E ela é em resposta ao E5 do jogador de pretas. Você abre o jogo com E4, o jogador de pretas joga E5, e aí você joga F4. No conceito básico do xadrez, o centro do tabuleiro é muito importante, você dominá-lo, né? Tanto com um peão ou com alguma peça apontando para ele, né? Então, quando você faz essa jogada de F4, você está querendo trocar um peão lateral por um peão central, né? Normalmente as pretas aceitam. Eu vou analisar essa parte aqui. As pretas aceitam esse gambito, tá? Que é muito comum realmente. O Fischer, quando jogava de brancas esse gambito, ele gostava de botar o bispo em C4. Só que o Fischer realmente podia jogar o que ele queria, né? Ele é um super grande mestre, né? Um dos maiores jogadores do mundo até hoje, né? Reconhecidamente, né? Só que, por exemplo, quando se fazia esse lance, você ia perder seu roque, porque as pretas podiam jogar dama H4, dando cheque. É o único lance que você tem para fazer, tirar o rei, né? Porque se você avançar aqui, você vai acabar perdendo a torre, né? Então, você tem que sair com o rei aqui, né? E você perderia o seu roque, né? Então o seu rei já estava meio desestabilizado aqui, numa posição difícil, né? E a vantagem das pretas seria pequena, mas seria uma vantagem, né? Então para quem está começando agora, conhecendo esse gambito, eu preferia jogar no modo mais tradicional, jogar um cavalo F3, porque exatamente esse cavalo não vai deixar vir a dama aqui para dar cheque, né? E é uma possível continuação que as pretas normalmente fazem é proteger esse peão, né? Porque quando a gente avançar esse nosso peão aqui em D, para D3 ou D4, nós já vamos estar atacando esse peão aqui com o nosso bispo. Então as pretas normalmente jogam G5, protegendo. Aí sim você faz um H4, né? E aí pode acontecer o seguinte, que as pretas avancem para cutucar o seu cavalo, né? E aí você tira o cavalo para G5. Nessa posição, as pretas podem até atacar o seu cavalo com os peões, né? Só que você está com o cavalo mirando o peão F7, que é reconhecidamente o peão mais fraco das pretas, porque ela só tem a defesa do rei, né? Então o que pode acontecer? Se ela jogar em H6, você já vai e sacrifica o seu cavalo. Porque você agora, quando você está dando um duplo na dama e na torre, o rei vai tomar o seu cavalo, né, para não perder, né, pelo menos não perder a torre, né? Você pode até tirar a dama, mas aí você perderia a torre, né, no próximo lance. Então normalmente o rei vai lá e toma o seu cavalo, né? E agora você tem o bispo com a diagonal aberta, podendo dar um cheque, ou o dama já tomando esse peão, que eu até recomendo mais, tá? Você já tome aqui, porque o rei adversário já está numa posição difícil, né? E ele já tá, perdeu o roque, você já tá com outro bispo para sair aqui, né? Então, o que pode acontecer é ele defender assim de cavalo F6, você vai lá, toma o peão aqui, já crava o cavalo, né? Então, a situação das pretas já tá ficando difícil, né? Aqui poderia também acontecer o seguinte, ao invés de sair com H6, as pretas jogam F6, né? Aí você vai lá, toma, sacrifica seu cavalo da mesma forma, né? E você também tem aqui um cheque aqui, que vai tirar o rei da casinha, né? Vai perder o roque. Você pode vir aqui de novo e continua ameaçando novamente o rei, né? E as condições das pretas não são boas. Aqui é até bem melhor para as brancas, tá? Nós estamos com uma vantagem de 3 pontos, 3.3, né? Segundo o Stockfish, né? Então realmente é uma abertura que, se você souber dominá-la, você vai conseguir grandes resultados. Eu vou colocar agora uma partida para vocês verem
como o gambito do rei é fatal, né? Para as pretas, se elas não souberem se defender, tá? Olha o que pode acontecer aqui. As brancas jogaram E4, as pretas E5, F4, E toma, gambito aceito, cavalo F3, cavalo C6, e aí vem D4, atacando o peão. As pretas jogam D5, atacando o peão em E4, as brancas vão lá, retomam, atacam o cavalo, a dama vem e retoma. Aí cavalo C3 atacando a dama, só que é o seguinte, né? Bispo B4, bispo D3, bispo G4, roque curto, bispo toma C3, peão toma bispo, dama D6, bispo F4, uma jogada interessante, né? Aí dama toma, dama vai para E1, cheque, cavalo G para E7, cavalo E5. E aqui, veja só, as pretas só tem duas casas de fuga para sua dama. São essas aqui, ó. O restante está tudo dominado, né? E aí, se ela joga um G5, cavalo F7, dá um duplo na dama e na torre, a dama sai, dama H8, cavalo toma H8, ganhamos a torre, e agora cavalo F7 a gente tira o cavalo, né? Pode ver que as brancas aqui já estão com uma vantagem de 4 pontos. Vejam agora essa partida aqui, gambito do rei de novo, com F4, tomou, cavalo F3, G5, cavalo C3, G4, cavalo E5. Ao invés de jogar aqui cavalo para G5, o jogador de branca joga o cavalo em E5. Aí vem dama H4, dando cheque, G3, peão toma, dama toma, tá? Porque se eu tomasse de peão aqui para defender o cheque, ia perder a torre, né? Aí vem G2, dando um cheque e ameaçando a promoção. A dama toma a outra dama, porque aí as pretas fazem dama também ganhando a torre, né? Bom, H5, dama H5, bispo E7. Aqui, olha só. Cavalo vem aqui, ameaça tirar e tomar a torre e dar cheque além disso. Cavalo F6, cavalo D6 saindo e dando cheque. Rei vai pro cantinho. E agora, aquele famoso mate de Philidor, né? Olha que legal. Cavalo F7, cheque, mate. Muito interessante, né? Como vocês podem ver, o gambito do rei, o jogador de pretas tem que saber defendê-lo, tá? Se não souber, pode perder a partida rapidamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Pretendo fazer mais vídeos sobre o gambito do rei. E se inscreva no canal, tá bom? Comente, curta esse vídeo para ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Valeu!